Boa tarde, galera. Então ontem eu gravei sobre... Tudo bem com vocês, aliás, né? Beleza? Espero que vocês estejam bem. Ontem eu gravei sobre as minhas percas financeiras, né? Dentro daquela casa. Agora hoje eu vou falar sobre como eles começaram a usar os vizinhos nesse stalking, nessa rede de crime organizado que eles se associaram, e como tudo começou. Então foi assim, gente, só fazendo um adendo aqui sobre os macacos voadores, né? Mais tarde eu gravo um vídeo falando sobre eles, melhor assim. Mas é aquela velha história, né? Eles pegam pessoas que geralmente não têm capacidade, que fica assim pedindo emprego para eles arrumar isso, arrumar aquilo para eles. Eles arrumam e depois essas pessoas ficam devendo favores, né? Aí essas pessoas ficam mandando recado, essas pessoas ficam falando coisas, se infiltram na casa que você vai morar de aluguel. Já aconteceu várias vezes comigo. Eles sabem exatamente onde eu tô morando, eles mandam os macacos voadores morar nas casas onde eu vou morar. Eles usam, mais pra frente eu falo, tá? Os próprios donos das casas que fazem parte dessa rede. E é tão ridícula a coisa que eles fazem, sabe? Aí você tá saindo, aí a pessoa fica fingindo que tá trabalhando, fica ali posicionada estrategicamente, igual a minha progenitora fazia. Aí você sai pra rua, a pessoa descansa. Ela só tá ali fazendo barulho, só tá ali fazendo bagunça enquanto você tá em casa. Depois que você sai, a pessoa para. E geralmente eles acabam dormindo o dia inteiro, viu? E aí depois fica falando de trabalho, que tá trabalhando. Não tá nada. Tá nada. É um povo assim, eles são teatrais. Eles são teatralizados, né? Eles fazem uma performance. Tem um ou outro aí que trabalha, tal. Mesmo assim não devem ser bons funcionários, deve ser péssimo funcionário, porque a pessoa ela não tá focada naquilo ali, né? E aí a pessoa apronta, faz bagunça, às vezes que mora no seu mesmo quintal que você. Aí depois ela vem conversar com você como se não tivesse nada, não fez nada, né? Nenhuma provocação, nenhuma batida. Sincronizado, tá, gente? Batida assim que é só quando você tá ali, é no momento que você tá ali. Depois que, sabe, aquela coisa ali, só enquanto você está ali. Aí o que você faz? Eu converso normal com essas pessoas. Porque que adianta eu pegar os macacos voadores e bater de frente com eles? Não adianta, eles são só os mandados. Tem que ver quem é o mandante. Que é a cobra, filho. Eles são rabo de cobra. Eles estão aí para fazer barulho mesmo. É o chocalho da cobra. Mas o que interessa é os cabeças, os mandantes, os mandatários. Quem são eles? Eles se escondem, entendeu? Eles se escondem atrás dos testas de ferro deles, que são os macacos voador. Então só um adendo aí, depois eu falo mais sobre isso, tá? Tem muito assunto para falar deles e como eles agem nas ruas, enfim. Mas eu vou falar sobre, então, como eles começaram a usar os vizinhos. Aí tudo começou com uma vizinha que morava 2 casas abaixo da minha. Até então, meu irmão sempre meteu pau em todo mundo daquela casa, principalmente na mulher que morava lá, né? A filha da dona da casa. Que eles são assim, gente. Eles se associam por interesse, entendeu? Não é porque gosta da pessoa, por interesse. Meteu pau na vizinha a vida toda, que não gostava, que não ia com a cara, que a menina era... Porque eles sabiam podres da menina, né? Eu mesmo não sabia. Mas eles sabiam de coisas que essa menina tinha aprontado contra a mãe dela e contra a família dela, enfim. E eu mesmo não sabia. E só que quem frequentava aquela casa era eu. Porque essa casa é a casa da minha madrinha não de batismo, madrinha na igreja católica lá, né? Quando você faz a primeira comunhão. Na época que eu ia na igreja católica. Então era uma casa que me recebia muito bem. Eu vivia naquela casa. Como eu sofria muito na mão da minha progenitora, quando eu era mais novo, assim, quando eu era criança mesmo, basicamente eu não ficava em casa. Porque se eu ficasse em casa era só grito, xingamento, humilhação e apanhar.
Então eu vivia mais na rua, eu vivia mais na casa dos outros, na casa de um vizinho, de outro vizinho, na rua, ou enfim. E essa casa, gente, eu cresci dentro dessa casa. Sempre me trataram super bem, sempre. Sempre fui muito bem tratado naquela casa. Sempre fui muito bem quisto. Tanto é que ela foi minha madrinha, né? E eu entrava e saía naquela casa a hora que eu quisesse. Eu ficava ali o dia inteiro, às vezes saía só de noite. Ali tomava café da tarde. Então, só para vocês entenderem o nível de relacionamento que eu tinha naquela casa. Eles se infiltraram naquela casa e a partir daquele momento que eles se infiltraram naquela casa virou, aquela casa mudou completamente. Pô, eles me conheciam, eles sabiam quem eu era, né? Porque que eles estavam cedendo o terreno deles para ser palco, para ser um QG, um quartel-general ali, para a partir daquele terreno daquela casa começarem a fazer tortura psicológica, porque eles na casa, 2 casas abaixo da minha, eles me viam exatamente o que eu fazia no meu quintal. E aí começou as sincronizações, 2 casas abaixo da minha. Que nem eu falei pra vocês, a minha cunhada era come, bebe, dorme. Não fazia nada a vida inteira, passou a vida inteira sem trabalhar. Agora, depois de velha, que resolveu arrumar um servicinho e tá se achando uma trabalhadora. Não sabe nem que é trabalho. Porque eles são assim, tá? Esse povo não sabe o que é trabalhar de verdade e vive com trabalho na boca. Vive falando de trabalho. Não sabe nem o que é trabalho de verdade. Mas vive... É aquele teatro, né? Para inglês ver, inglês ouvir. Vive falando de trabalho na boca. E... Depois de velha, gente. Depois de velha mesmo. Depois dos 40 e tralalá que veio arrumar trabalho. E meu irmão, que vivia metendo pau naquela casa, principalmente na menina, começou a trabalhar lá. Até então ele não botava o pé naquela casa. Ele e a esposa dele. A esposa começou a trabalhar de faxina. E ele começou o negócio lá de reforma. E o disparate foi tanto que ele não pegava a casa da mãe dele para fazer nada. Teve uma época, gente, para você ter uma ideia, como eles me boicotaram a obra. Como os pedreiros tava dando trabalho, que eles mesmos estavam boicotando, juntamente aos pedreiros, eu já não conversava com esse irmão, porque esse irmão é falso pra caramba, e já tinha me prejudicado ele e essa esposa dele antes. E aí eles fizeram o que fizeram até eu voltar a falar com eles, né? Eu nem sabia que esse cara tava fazendo bico de pedreiro. Nem sabia. Porque a gente não se conversava, entendeu? Ele já tinha aprontado comigo antes. Eu não sabia que ele fazia bico de pedreiro. Eu falei, aí depois eu descobri, de tanto ele insistir, de tanto eles se meterem na obra, eu acabei conversando, né? Mas custou, viu? Porque eu não queria conversar com eles. E aí eu descobri. Aí chegou um certo momento lá que os pedreiros estavam dando muito problema. Eles mesmos estavam fazendo dar o problema. Até então eu não sabia, né? Depois que eu descobri. Aí eu resolvi passar a obra pra ele. Eu falei, meu, é a casa da sua mãe, mas não tem problema, eu te pago. Eu não tô pagando pras outras pessoas. Eu não tô pagando pra pedreiro estranho, pra pedreiro de fora. Então eu pago pra você também. Não precisa você fazer de graça. Ainda, por mais que você seja filho, né? Não precisa você fazer de graça. Você é filho, mas eu tô pagando pros de fora, eu pago pra você. O dinheiro que eu vou dar pros de fora, eu dou pra você. Então você faz a reforma na casa da sua mãe. Ele não aceitou. Ele não fez de jeito nenhum. Eu tive que contratar um pedreiro externo. Tive que contratar outros pedreiros. Esse cara, ele não fez, não trabalhou, mesmo pagando na casa da mãe dele. Porque a inveja, né, gente? A dor de cotovelo, a raiva é tão grande. Pô, além dele estar pagando tudo do bolso dele, sem pedir R$1 pra gente, ele ainda vai me pagar o meu salário. Aí é demais, né? Aí é demais. E aí,
E o que aconteceu? Ele não trabalhou na casa da mãe dele, mas trabalhou na casa da vizinha como pedreiro. Nessa vizinha, 2 casas abaixo da minha. Depois que ele e a esposa dele se infiltrou naquela casa, aquela casa transformou, se transfigurou. Parecia que aquele povo daquela casa não me conhecia desde criança. E eu volto a falar, gente, eu sempre fui muito, não é pouco não, é muito bem. Se eu falar isso, se eu falar o contrário é mentira. Porque se eu falar o contrário até então, isso nunca tinha acontecido. Eu sempre fui muito bem tratado naquela casa. Eu era da família. Tanto é que uma época lá, a minha madrinha queria que eu morasse com ela. Porque ela via os absurdos que acontecia comigo desde criança. Uma época ela me convidou para mim morar com ela, mas eu não aceitei não. Foi assim que meu pai morreu, tá? Eu era criança. Assim que meu pai morreu, essa minha madrinha, ela quis que as pessoas percebiam, sabe? Os absurdos, tudo. Então ela quis me tirar de dentro daquele inferno. Mas eu acabei não aceitando, porque coisa de criança, né? Você tá ali na sua casa, você não quer sair. E aí, galera, eu vou sair daqui porque eu não sei, eu acho que deve estar com bastante barulho. Não sei. Vou tentar pegar. Gente, hoje eu tô tão quebrado, o meu físico. Hoje eu tô tão quebrado, meu físico, que eu não fui pro local. Que eu achei um local agora pra me gravar, mas é mais longe. E eu tô assim, ó, nossa, eu tô quebrado. Aí eu parei aqui no meio do caminho, que eu não posso nem ficar saindo, nem ficar andando o dia inteiro. Não posso. Tô todo prejudicado aqui, meu físico. Mas eu tenho que gravar esses áudios, né? Esses vídeos aqui. Então, aí depois que eles se infiltraram, aquela casa se transfigurou. Parecia que aquela casa não me reconhecia mais, não sabia quem eu era. A gente não tinha uma história, não tinha vivido uma história. Gente, minha cunhada e meu irmão nunca botaram o pé naquela casa. Nunca. Nunca. Quem vivia naquela casa era eu, desde criança. Só foram eles botar o pé naquela casa, aquela casa mudou. Mudou 100%. E aí, rapaz, essa tecnologia que eles usavam para me monitorar na minha casa, começou a ter na casa duas casas abaixo da minha. E aí começaram a fazer as sincronizações. Eles usam de barulhos, de bater palma, de piado de passarinho. Agora mesmo, tem uma galera aí, onde quer que eu vou, em qualquer lugar do Brasil que eu vá, eles ficam... Você percebe que é uma gravação, entendeu? Que eles ficam lá fazendo um passarinho piar lá, de propósito. Se você abre a porta, o passarinho pia, né? No exato momento que você abre a porta. Se você passa em frente à janela, é um passarinho pia. Bem característico, bem específico. E não adianta querer filmar, porque ele sabe certinho quando tá com o celular na mão. Já tentei várias vezes. Então eles ficam usando de barulhos comuns, sabe? É um espirro super exagerado. Ah, tchim! Sabe? É um espirro, é barulhos comuns, que justamente para não parecer, quem tá de fora passa batido. Mas eles vão repetindo aquilo 1 milhão de vezes, sabe? Fazendo sincronizações. Então toda vez que você passa em determinado lugar, eles batem, pá! Que nem lá na minha vizinha, eles começaram a bater toda vez que eu abria a minha porta e saía pra fora. Que nem eu falei pra vocês, eles não queriam que eu ficasse circulando no quintal. Eu tinha que estar ou na rua, andando pela rua fora, que nem um andarilho. Eu tinha que ficar andando. Ou se eu estivesse dentro de casa, eu não podia usar a laje para tomar um sol, para nada. Eu tinha que ficar enfiado dentro do meu quarto. Essa era a vontade deles. Que eu ficasse paralisado. Que eu ficasse ali congelado. Enfiado dentro do meu quarto. E aí, de 2 casas abaixo da minha, da casa onde tinha a minha madrinha. E eles, gente, eles se aproveitaram, porque a minha madrinha jamais ia deixar eles fazer o que fizeram comigo. Essa filha dela,
ela sempre deu trabalho para a mãe dela, sempre prejudicou a mãe dela, fazia a mãe dela passar muita vergonha, sabe? É coisa assim absurda que ela fazia com a mãe dela. Tanto é que a mãe dela falava, eu não sei, porque, olha, para você ter uma ideia de quem é a minha madrinha nunca ia casar com homem. Ela ia ser freira. Ela, tem gente que tem um dom, tem gente que tem um chamado. E ela nunca quis casar com homem. A paixão da vida dela é a Igreja Católica. Ela tinha ministério na Igreja Católica. Essa era católica de verdade, não era pseudo-católica, não. E uma cristã de verdade, não era pseudo-cristã, não. Ela era católica de verdade. Tinha o cargo dentro da igreja lá, sabe? Ministra da Eucaristia. E ela só casou com homem porque a mãe dela, no caso a avó dessa menina, né, obrigou a mãe dela a casar. Mas o sonho dela era ir morar no Vaticano do lado do Papa. Ela queria ser freira. Então só para você ter uma ideia de quão bondosa é a minha madrinha. E essa filha dela sempre judiou muito da mãe. Sempre. Tanto mão de obra. Eu não quero falar assim, porque gente, eu vou ficar me estendendo muito, sabe? Eu vou acabar me estendendo muito. Um dia eu conto, eu vou traçar o perfil psicológico das pessoas que eu conheci para vocês um dia, tá? Um dia eu vou traçar o perfil psicológico de todas as pessoas que me prejudicou, das que eram perto de mim, tá? Porque senão eu vou me estender muito aqui. Mas enfim, ela abusou e abusou da mãe, no sentido de fazer a mãe dela fazer tudo para ela, para o marido, mais ou menos igual a minha irmã. Que a mãe, ela casou, mas quem tinha que lavar, passar e cozinhar para ela e para o marido dela. Tanto é que o marido dela separou dela por causa disso, porque ela não fazia nada. Quem fazia tudo dentro de casa, parecia que a mãe dela que tinha casado com o marido dela. Lavava, passava e cozinhava para ela, para o filho dela. Só para vocês terem uma ideia. Isso, gente, foram vários abusos que ela cometeu contra a mãe dela. Então quem é esse povo na fila do pão para vir armar contra mim? Um povo todo sujo, de teto de vidro, e tá aí armando para cima de mim. Um povo todo sujo. Enfim. Mas até então eu conversava normal com ela. Ela era uma pessoa que eu conversava. E a minha madrinha, ela deu aquela doença que a pessoa esquece tudo. Vai esquecendo tudo aos poucos, sabe? A pessoa vai esquecendo quem é o filho, quem é a filha. Você sabe, é síndrome de... Agora eu esqueci o nome dessa síndrome. A pessoa vai esquecendo. Só que ela ainda estava com um pouquinho de lucidez. E ela estava vendo os papos, as conversas. Porque é gradual, né? Porque, gente, quando esses meus parentes começaram a me torturar, meio que eu me desliguei de todo mundo. Eu só vivia na rua. Eu não ia na casa mais de nenhum vizinho, de nada. Sabe? Eu até deixei de ir na casa dessa minha madrinha. Então, a doença dela foi progredindo, mas eu não tinha nem cabeça. Aliás, eu nem sabia que ela estava com essa doença. Porque ela estava com essa doença e eu estava com os meus problemas sérios, graves. Esse povo fazendo de tudo para me destruir, me deixar doido. E eu acabei me desligando de pessoas. E a doença dela foi evoluindo. Eu passei um bom tempo sem pôr o pé naquela casa, né? E aí depois que eles começaram a me torturar nessa casa aí da vizinha, muito menos eu botei o pé lá. Eu só botei o pé lá uma vez, depois deles começarem as torturas comigo, forçadamente por causa da minha madrinha, porque a doença dela já estava bem assim, sabe? Avançada. Foi até essa filha dela. Engraçado, o povo faz as coisas, depois eles fingem que não fizeram nada. Eles são pessoas completamente cínicas. Cinismo extremo. Fui lá, troquei a fralda da minha madrinha, ajudei a trocar. Ela estava sozinha no dia lá. Por acaso eu cheguei bem na hora. E nem toquei no assunto que eles estavam fazendo a tortura comigo. Ela sabia o que estava acontecendo, que o quintal é da casa dela. E ela mesma algumas vezes andou dando uns gritos lá. Loucura, gente. O que está acontecendo com esse povo? Esse povo entrando numa loucura coletiva. Eles foram ensinados.
Aí o que que eu ouvia? A gente vai ser um teste. A gente tá testando, a gente tá testando. Ou seja, será que a minha família entregou a minha cabeça para servir de teste para essa organização criminosa em como eles vão perseguir, torturar e destruir vida de pessoas que eles querem perseguir, torturar e destruir a nível nacional? Porque hoje, gente, hoje está acontecendo comigo. Amanhã vai acontecer com todos vocês. Entendeu? Se eu fui entregue pelos meus parentes, na minha cabeça, para servir de um test drive para essa organização criminosa aí. Eu tenho um parente aí agora que ele é desse partido neofascista aí. Ele foi candidato a deputado federal. É um comissionadozinho de bosta que tem aqui na minha cidade. Vivia ali assessorzinho parlamentar de quinta. Agora tá ali cuidando dos mendigos. Coitado. Depois eu conto essa história. Botaram um psicopata narcisista para cuidar de mendigo. Por isso que eu andei conversando com os moradores de rua aí, eles reclamando. Porque esse cara, meu, nunca, jamais ele vai fazer de tudo para as pessoas permanecer na rua. Para a pessoa nunca evoluir, nunca sair da rua. Botaram um psicopata narcisista para cuidar de morador de rua. Depois eu conto essa história. Então, eu só ouvia falando, né? Isso aqui é um teste. Isso aqui é um teste, agora a gente vai testar. E aí, gente, toda vez que eu passava em frente à minha porta da cozinha, que eu saía pra fora, aí eu comecei a deixar a porta aberta, né? Falei, eles não estão ouvindo barulho. Primeiro que a minha porta não fazia barulho quando abria e quando fechava. Só na hora que fazia lá o negócio da chave. Que trancava com a chave. Ou mexia na maçaneta. Mas mesmo assim, eu deixando a porta aberta, quando eu botava a cara pra fora, o passarinho piava. Era um pássaro preto. Eu tinha pássaro preto. Pássaro preto, você mexeu com ele, você faz assim com a mão, ó. Tanto é que o meu fazia isso. Parecia um cachorro. Você fazia assim, ó. Ele e pássaro preto, gente, ele canta o dia inteiro, ele não para. É de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha um pássaro preto que cantava muito. Eu tinha vários pássaros, na verdade. E o meu, ele era de disputar assim campeonato, sabe? Ele cantava o dia inteiro. Eu ganhei, não comprei não. Eu ganhei de um cara que tinha muito passarinho. E aí, você fez assim com esse passarinho, ele começa a piar. Você para de fazer, ele para. É impressionante. Aí na época eu até pensei, falei assim, eu acho que eles estão fazendo a mesma coisa com o passarinho deles, né? Mas depois eu percebi que tinha essa parte que eles mexiam com o passarinho ali na hora. Você faz assim, meu, ele começa a piar. Você para de fazer assim, ele para. Mas eu percebi também que eles gravavam. Aí era só apertar o play e ficar fazendo as sincronizações igual um DJ. Aperta o play, aperta o pause. Aperta o play, aperta o pause. Na hora que ele passa, a gente aperta o play. Na hora que a gente não quer mais, aperta o pause. Na hora que a gente for ver que ele vai passar, sincronização. Aperta o play, sabe? Então, gente, era toda hora. Imagine vocês estando dentro de casa. Aí teve uma época que eu comecei a ficar dentro de casa. Gente, não é uma, não é duas, não é 10, não é 100. É uma sincronização perfeita que eles faziam. Eles estavam me vendo ali, 2 casas abaixo da minha. Pra você ver como eu tô falando que os meus próprios parentes, irmãos, me expôs a minha intimidade, a minha privacidade, que depois até o pessoal do boteco, eu vou chegar na parte do pessoal dos botecos. O pessoal do boteco sabia certinho o que se passava dentro do meu quarto. E aí, toda vez que eu passava em frente à minha porta da cozinha ou em frente à janela, eu não podia, no exato instante, gente, no exato instante, isso aqui, ó, isso daqui, vamos dizer que aqui tem uma porta, eu tô saindo, na hora que eu faço isso, e vira aquela cacofonia. Na hora que você faz isso, com a porta aberta, para. Aí para, ó. Na hora que você passa, na hora que você volta, para. Na hora que você passa, no quintal, você tá andando no quintal, e aquela barulhada, que como eles gravaram, podia ficar tocando o dia inteiro mesmo.
som de passarinho gravado. Na hora que eu voltava, parava. Aí na hora que eu passava de novo, voltava. Pá, 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 no exato instante. Na hora que eu fazia isso aqui, ó. Aqui é o liminar da porta. Na hora que eu fazia isso, pá, aí começava. Pá, 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 pá. Na hora que eu voltava pra dentro de casa, parava. Gente, isso o dia inteiro, repetido 1 milhão de vezes, 7 dias por semana. Não satisfeito de fazer isso, lá tinha uns pedreiros, que não era meu irmão, antes do meu irmão ir pra lá, tinha uns caras lá, que até morava na casa. Botaram esses caras pra ficar me perseguindo, que nem igual fazia meus irmãos em cima da minha cabeça. Quando eu ia lá para frente, na beirada da rua, na laje, eles iam junto. Ia junto, falando um monte de coisa, um monte de coisa. Como é que eles sabiam que eu estava me direcionando lá na frente? Gente, mas não era uma coisa assim que eu chegava e eles viam que eu tinha ido para depois eles chegar. Não, é sincronização. Na hora que eu estava indo, quando eu botava o pé na parte da frente da laje, eles chegavam no exato instante, no mesmo momento. Voltava pro fundo do meu quintal, eles iam pro fundo do quintal deles. E ficava ali falando, jogando palavras ao ar, dando risada, falando coisas, não falava meu nome, não falava que era pra mim. Mas assim, conforme eles sincronizam tanto, eles fazem a sincronização que é pra deixar bem nítido que é pra você. Então assim, eles estão falando de uma outra pessoa, de uma pessoa paralela, supostamente de uma terceira pessoa, que não é você, nem eles. Mas eles estão falando pra você pelo fato de fazer sincronização. Como que eles sabiam o que estava acontecendo exatamente no meu quintal? Porque ainda que alguém do meu quintal estivesse falando para eles, ele está indo lá para frente. Não tinha como eles fazer a exata sincronização do mesmo segundo que eu botava o pé na parte da frente da laje para tomar um sol, para estender roupa, o dia que eu lavava roupa. No exato instante, eles chegavam e ficavam berrando e falando palavras, gente. Palavras assim para provocar os pedreiros. E era tudo gente. Por isso que eu tô te falando, é gente que te conhece, é gente que sabe da tua história. Não é gente que não te conhece, não. É gente que faz a maldade por algum motivo, alguma coisa que foi oferecida, alguma vantagem, tá ali destruindo a sua vida de graça. E começaram a falar várias coisas, várias palavras assim repetidas, de xingamento, de afronta, de menosprezo, de deboche, mas não era assim palavras de diversificada, era sempre as mesmas. Sempre as mesmas, debochando, dando risada, né? Zoando, né? Mas fizeram. Gente, mas fizeram tanta sincronização dos passarinhos, tanta. E não era só sincronização com piado de passarinho, não. Batida também, tá? Na hora que eu botava o pé na porta, pá! 2 casas abaixo da minha, fazia maior barulhão na minha casa. Tamanho era a altura do que eles batiam lá. Eu acho que eles pegavam um pedaço de pau e batia num pedaço de madeira plana. Batia numas latas também. Então a mesma coisa, eles foram ensinados. Tanto os meus irmãos, quanto todas as pessoas, elas foram ensinadas a fazer tortura psicológica. Aí pegava um pedaço de pau e pá, batia numa lata. Eu botava o pé pra fora, quando não era piado, era batido de lata, mas exatamente sincronizado. Aí eu botava o pé pra fora, pá! Eu voltava, parava. Eu botava o pé pra fora da minha cozinha, pá! Ou eu passava no corredorzinho pra ir no banheiro, tomar banho, fazer o que seja. Aí, enquanto eu tava naquele local, eles estavam batendo na lata, eles estavam botando passarinho pra piar, eles estavam batendo palma, igual meus irmãos faziam. Assoviando também, assovios. Assovio, quem sabe assoviar? Eu não sei assoviar aqueles assovios. Eu botava o pé pra fora, barulhos diversos, entendeu? Mas barulhos diversos, sincronizados. Então eu botava o pé pra fora, aí começava aquela cacofonia de assovio. Um monte de gente assoviando ao mesmo tempo. Eu voltava pra dentro, parava. Aí
Então, era isso, gente. Era tudo que eles podiam imaginar de barulho que eles pudessem fazer, eles faziam. Eles faziam. E deixa eu sair daqui, que o caminhão de gás está passando agora. Não, ele está saindo já. Então tá bom. Então tudo quanto é tipo de barulho, gente, que eles podiam sincronizar pra ali. Gente, isso daí é adestramento canino, que nem eu falei pra vocês. Eu já sabia a técnica que eles estavam usando de tortura psicológica, tá? Por isso que é bom você ter conhecimento. Quando uma pessoa faz uma coisa contra você, você já sabe, ó, isso é stalking, isso é coerção, isso é intimidação, isso é técnica de adestramento canino. Você já sabe, então você não fica enganado. Porém, você tá com a mão presa. Você procura um profissional, que o cara é profissional naquela área ali, mas eles estão fechados com esses caras aí. Aí você não consegue fazer nada. Aí você tá sem dinheiro, o que você faz da vida? Você vai sair da casa, você fica naquela situação, naquele ambiente tóxico. Você vai fazer o quê? Você vai permanecer ali. E aí, gente, eu perdi a paciência uma vez. Que eu falei, poxa, mas essa pessoa me conhece, sabe que a mãe dela me adora. Ah, e vou contar mais. A mãe dela, que é a minha madrinha, ela tinha ainda lucidez antes dela perder a lucidez completamente, né? E Alzheimer, tá? Lembrei agora, é mal de Alzheimer. Ela teve Alzheimer. Eu não sei mais como tá ela, não sei nem se tá viva. Infelizmente, essa família acabou com o meu relacionamento com eles. Até então eu tinha um relacionamento super amigável, super tranquilo. Eu frequentava aquela casa. Eu era o xodó da minha madrinha. Ela me amava, me adorava e eu adorava ela. Uma pessoa boa, gente boa, sabe? Gente boníssima. Ela mesmo falava com a própria boca dela: eu não sei quem essa menina puxou, que ela é tão gente ruim assim, que ela tem um coração tão ruim. A própria mãe dela falava. Então, pra você ver, entendeu? É como que são as coisas. Um psicopata narcisista, ele se comunica com o outro. Que a pessoa já tinha ali a maldade. Só que era uma maldade bloqueada porque a mãe dela me adorava. Depois que a mãe dela perdeu a saúde, ela se juntou ali com meu irmão que detestava ela, que metia o pau nela a vida inteira, porque ele sabia podres dela. Eu mesmo que vivia na casa ali não sabia. Depois eu acabei ficando sabendo. Tanto é que esse podre dela foi uma das coisas que ajudou a botar a mãe dela de cama. Então esse mesmo povo prejudica a pessoa, depois ele mesmo cuida da pessoa para disfarçar. Também porque não tem para onde correr. Era a única filha mulher, tinha que cuidar da mãe mesmo. Mas eles são assim, psicopata narcisista, que nem eu falei no vídeo anterior. Muitas vezes o psicopata narcisista ele vai até te defender. Ou às vezes até mesmo, ele mesmo te joga em cima de uma cama e depois ele mesmo vai cuidar de você. Quem olha assim, não estou dizendo que esse aí foi o caso, né? Que ela tinha Alzheimer. É diferente. Mas acontece muito, gente, por aí. De psicopata narcisista te jogar numa cama com depressão ou com alguma doença que ele mesmo provocou, alguma doença psicossomática, depois ele mesmo vai cuidar de você. E quem olhar assim vai achar que a pessoa morre de amores por você. A pessoa destruiu você, ela que te jogou ali na cama, mas quem não entende, quem não conhece a história... Aí, gente, teve uma das poucas vezes que eu consegui ir lá visitá-la. Ela virou pra mim e falou assim: olha, eu não tô concordando com o que eles estão fazendo com você. Ela não tinha perdido a lucidez ainda. Ela estava mal, porque a doença estava avançando, mas ela falou: eu não tô concordando com o que eles estão fazendo com você. E balançou a cabeça assim, ó, pra lá e pra cá. Mas ela já não tinha forças pra lutar por mim, porque ela, gente, mal de Alzheimer. Ela tava tendo perca gradual da consciência, das lembranças, né? Não tinha como ela não tinha saúde pra lutar por mim. Ela já estava sendo cuidada pelas outras pessoas. Então ela tinha consciência, mas já não era mais aquela. Só que ela falou isso. Na hora que ela falou isso na frente da filha dela,
É porque ela ouvia alguma coisa ali, ela ouvia alguns papos, alguns planos, o que estava acontecendo. Na hora que ela falou isso na frente da filha dela, a filha dela sim arregalou os olhão, sabe? Ou seja, ela sabia exatamente o que esse pedreiro estava fazendo, a sincronização com os passarinhos, mas é aquela desculpinha, né? É que nem esse monte de macaco voador aí que fica batendo nas paredes, que fica provocando, que fica fazendo barulho enquanto eu estou na casa. Depois eu conto essa história, mas quase toda casa que eu vou morar hoje em dia, Brasil afora aí, é a mesma coisa. Eles se infiltram, aí é só você sair pra rua, eles param de fazer aquela barulheira. E eles sabem perfeitamente o que estão fazendo, mas eles são tão cínicos, cinismo, que eles ainda vêm conversar com você. Aí você vai fazer o quê? Eles são muitos. Você conversa, é verdade, é mesmo, né? Eles estão contando aquela historinha pra boi dormir e você tá lá. Eu faço isso, é mesmo, né? Ah, tá. Eles achando que estão me enganando, achando que eu não sei tudo que tá acontecendo, achando que estão me convencendo de alguma coisa. Aham, tá. Você entra, você fala assim, você conversa com a pessoa. Mas eles subestimam a inteligência das pessoas, sabe? E então ela sabia exatamente o que estava acontecendo ali perfeitamente. Os pedreiros me perseguindo o dia inteiro, que eles botaram e ainda ficavam falando em alta voz que era um teste, que eu tinha sido inserido em algum tipo de teste. Gente, teste para destruir a vida dos outros? Teste para fazer tortura psicológica, fazer a pessoa perder tudo que ela tinha, tudo que ela batalhou arduamente e dignamente. Tudo que ela batalhou a vida inteira arduamente, gente, dignamente, com suor, trabalhando ali de sol a sol, basicamente quase todos os dias da semana. Teste para destruir pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas trabalhadoras. Teste para isso. Que tipo de pensamento essa organização criminosa, neofascista, tem na mente que ela quer destruir pessoas trabalhadoras? Porque esses macacos voador que tem aí, que eles contratam para fazer o serviço sujo para eles, a maioria é tudo vagabundo, vagabunda. Não sabe o que é trabalho honesto, trabalho digno. Eles cobram dos outros, vivem falando aí de trabalho, porque esse é o modus operandi deles. Mas eles mesmos não sabem o que é trabalhar de verdade, não. Um ou outro aí que sabe. Mas a grande maioria desse povo, que eles se utilizam deles como macaco voador, eles não sabem o que é um trabalho digno, um trabalho honesto, mas fica cobrando dos outros. Trabalho de não sei o que, trabalho de não sei o que. Mas é tudo teatro também. Você saiu ali da frente da pessoa, a pessoa volta a dormir. Eu sei porque aconteceu na minha casa, né? Que eu já gravei em vídeos anteriores. Então, é o fariseu, né? Ele cobra de você aquilo que ele mesmo não faz. E que ele mesmo nunca suportaria. Aí começou. Lá tinha, acho que moravam uns 2 pedreiros, uma coisa assim. E eles fazendo o dia inteiro me stalkeando, eu indo pra frente da minha laje. O que eu ia fazer? Eu ia pegar eles lá? Não, porque eu sabia que eles eram pau mandado. Eu não tenho que focar em pau mandado. Eu tenho que focar no mandante, no mandatário. Quem são os mandantes? Quem são os mandatários? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar na minha família. Porque se a minha família fez isso, quanto mais não vai ser o pessoal de fora que não é da minha família. Se a minha própria mãe, se meus próprios irmãos fizeram o que fizeram comigo, você imagina o que não vão fazer pessoas de fora da casa. Ainda essas pessoas de fora da casa ainda tem mais justificativa para fazer, querendo ou não, do que meus parentes, porque eles não são parentes. Eles não têm nada, nenhum vínculo comigo. Agora os próprios parentes, a própria mãe fazer o que fez, gente. E o que está fazendo até hoje. Que eles sabem da minha vida. Eles mandam as pessoas me perseguir aonde quer que eu vá pelo Brasil. Agora assim, teste. O que está acontecendo nesse Brasil? Eu estava trabalhando, fui fazer uma reforma simplesmente para a minha progenitora, ao qual vocês chamam mãe. Fiz a reforma, uma vida normal, batalhadora, digna, honesta, salário suado, comendo do suor,
comendo pão do meu suor, né? Uma pessoa normal, trabalhando. De repente a minha vida vira do avesso, por inveja, por ganância, porque a minha irmã mais velha queria ficar com a casa e já tinha combinado com meu irmão, e eu sem querer com essa reforma acabei atrapalhando os planos deles, de uma coisa que eles tinham combinado nos bastidores e depois eu descobri. É isso. Aí eles acabaram se utilizando desse movimento neofascista nazista para entregar minha cabeça para eles, tudo por causa de uma casa. Então, uma briga de família foi que nem um amigo meu falou: meu, o que a sua família fez com você, porque as famílias brigam, mas o que a sua família fez com você passou de todos os limites, sabe? Envolver gente de fora, envolver polícia, numa mentiraiada lascada, envolver numa grande armação. Gente, as famílias brigam, eu já passei dificuldade na minha família, é um amigo meu contando, né? É família, sabe? Tem família que é assim mesmo, briga, passa dificuldade, passa perrengue, mas fica ali na família, sabe? Agora o que a tua família fez, o que a sua família fez, envolver gente de fora, envolver gente estranha, envolver, não sei aí se envolveram com gente que não presta no sentido de crime, a envolver polícia, envolver gente de fora. E o que fizeram com você extrapolou todos os limites. Que família é essa? E aí, ficavam, sabe, o dia inteiro. Eu não vou falar aqui as palavras que eles falavam. Eu poderia falar, mas talvez eu vou falar talvez mais pra frente. Mas não vou falar as palavras que eles falavam, não. E fazendo stalk com as mesmas palavras. Não era pra mim, sabe? Aí a pessoa pegava o telefone, o celular, e ficava no celular como se estivesse falando com uma outra pessoa aos berros, que é assim que eles fazem, eles superlativam tudo, aos berros, como se estivesse falando com uma pessoa lá não sei aonde, em outro estado, que essa era a desculpinha deles, mas sempre fazendo sincronização. Então eu não tô falando pra você, tá? Mas eu tô sempre sincronizando com você, não é pra você. Se você tá entendendo, porque narcisista é assim, tá? O narcisista, eles faz as coisas, depois ele fala, se você achou que era com você, narcisista é assim. É uma das coisas, do modus operandi deles. Eles fazem as coisas e eles procuram aí nos vídeos de especialistas que vocês vão ver. Eles vão falar, se você achou que eu tava falando com você, eu não tava falando com você. Você que tá achando. Tá, não tá falando comigo, mas tá fazendo sincronização o dia todinho. Que é pra deixar fixado ali na sua mente que é com você. Mas se você for acusar a pessoa vai falar, não, é coisa da sua cabeça. Aí vem o gaslight, né? Não, isso aí não tá acontecendo. Isso aí é coisa da sua cabeça. Imagina. Você tá vendo coisa, você tá ouvindo coisa. Aí vem o gaslight, que aí eles sabem perfeitamente o que está acontecendo e eles falam que não está acontecendo. Eles sabem perfeitamente o que eles estão fazendo e eles falam que não estão fazendo. É o gaslight. Tá, não é pra você, mas a gente vai deixar bem fixado na sua mente que é pra você sim, porque a gente tá fazendo sincronização. Gente, aí essa sincronização com os passarinhos, com as batidas de pau em lata, com eles batendo palma, igualzinho meus irmãos faziam, batendo palma, berros também, eles se utilizavam de gritos. Então eu tava aqui dentro do meu quarto, na hora que eu saía, aí enquanto eu tava no quintal eles estavam gritando, na hora que eu voltava para dentro do meu quarto parava. Sincronização. Como é que ele sabia certinho a hora que eu botei o pé para fora da minha cozinha e na hora que eu botei o pé para dentro da minha cozinha? Eles estavam me monitorando, esse povo com voyeurismo doentio, mania de observação, se utilizando de equipamento de alta tecnologia que eu nunca consegui catar que equipamento era esse, nunca. Eu já falei em vídeos anteriores o que eu achava que poderia ser. E aí eu perdi a paciência, porque ela me conhecia, sabia que a mãe dela me adorava, sabia que eu, para essa minha madrinha, eu era como filho. Ela tentou, gente. Eu falei assim que foi aquela vez, mas várias vezes ela quis que eu morasse com ela, 2 casas abaixo da minha. Eu que nunca quis ir. Então essa minha madrinha, ela me considerava, gente, como filho.
Várias vezes ela tentou fazer eu morar com ela, eu não fui. Ela sabia que a mãe dela me adorava, ela sabia que eu adorava a mãe dela, ela sabia quem eu era, que eu era uma pessoa honesta, trabalhadora, digna. Sabia perfeitamente quem eu era. Por que que ela estava fazendo isso comigo? Sabendo perfeitamente. Não é que a pessoa está enganada, não é que a pessoa não me conhecia. É por isso que eu falo desse monte de macaco voador por aí, eles não me conhecem. Então, eles são pessoas vendidas, são pessoas que não valem nada, inescrupulosa, mas não me conhecem. E a minha família e os meus vizinhos lá, que me conhecem desde criança, sabem exatamente, perfeitamente quem eu sou, quem eu era. Por que que estavam fazendo aquilo comigo? Sem motivo. E permitindo que a casa deles fosse usada como QG, quartel-general ali, da tortura. Por quê? Sabendo quem eu era. Eles não tinham história nenhuma com meu irmão, história nenhuma com a minha cunhada. Eles não tinham uma vivência, uma história. De repente, se tornaram amigos de infância, melhores amigos e junto na sacanagem, junto na tortura. Por quê? E qual o objetivo? A minha madrinha jamais permitiria que isso acontecesse, mas a filha dela se aliou ao meu irmão e a meus parentes. Ela se aliou. E aí eu perdi a paciência, eu comecei a gritar também. Eles batiam lá nas latas, eles botavam passarinho pra piar, eles batiam a palma, eles também gritavam com a boca. Eu comecei a gritar coisas. Gritar, eles estão me atormentando, eu vou retribuir, né? Eles estão gritando palavras ao ar, vou gritar palavras ao ar também. Sem citar nomes, eu comecei a gritar também. E falar coisas sobre eles, que eles estavam fazendo. Eles não ficam no celular lá, fazendo sincronização, que é pra mim saber que é pra mim? E falando palavras, xingamentos, deboches. Então eu também vou falar coisas que eu sei sobre eles, em alta voz. Aí eu comecei a falar em alta voz coisas que eu sabia que ela tinha feito com a mãe dela, né? Mas sem citar nomes. Não estava citando nomes. Eles não estavam fazendo isso comigo? Eles não estavam fazendo isso comigo? Sem citar nomes, mas eles estavam sincronizando. Então eu também comecei a gritar. Comecei a falar o que ela tinha aprontado com a mãe dela, as vergonhas que ela tinha feito a mãe dela passar, o abuso que ela abusou da mãe dela a vida inteira. Uma mulher, gente, que tem dois braços, duas pernas, ficar abusando de uma senhora. Ela casa e é a mãe dela que tem que lavar, passar roupa. O marido dela era mecânico de automóvel, gente. O cara chegava com macacão imundo. Quem tinha que lavar era a coitada da senhorinha, da mãe dela. Uma senhora de idade já, toda fragilzinha. A minha madrinha. Porque ela não lavava roupa. Sabe? Eu comecei a falar essas coisas, que ela tinha abusado da mãe dela. Sem citar nomes. Ué, eles não estão fazendo isso aí? Eles não estão soltando palavras ao ar aí? Sem citar nomes? Para a vizinhança que tá por aí, não ia saber que é pra mim. Mas eu sabia que era pra mim porque eles estavam sincronizando. Como eles estão sincronizando até hoje. Onde eu vou morar, eles não mostram o rosto. Se mostra, eu não sei quem é. De repente a pessoa até passa por mim na rua, que nem eu já falei. E eu não sei quem é a pessoa, porque na hora eles não mostram o rosto. Na casa que eu tô morando agora atualmente, já tem gente enfiada exatamente na casa. Inclusive até vieram falar pra mim que aquele povo não presta. Ou seja, pessoa que se vende. Não interessa quem esteja prejudicando, não interessa, desde que eu esteja ganhando o meu, não interessa se a pessoa que eu tô prejudicando já tem uma história, já tem uma vida aí, uma vida pregressa de abuso, de perca financeira. Não interessa, eu sou uma pessoa vendida, eu sou inescrupulosa. Se você pagar o meu dinheirinho, eu vou fazer o que você quer. Eu sou macaco voador, vou virar seu testa de ferro. Toda casa que eu vou pelo Brasil afora, gente, é a mesma coisa. É uma rede organizada que tem dinheiro para financiar pessoas para fazer aquilo que elas querem. Essa rede neofascista nazista, da qual a minha família me entregou a cabeça. E aí que aconteceu? Depois que eu comecei a gritar coisas, sem citar nomes, eles não estão gritando? Vou gritar também. Vou gritar também, sem citar nomes, mas vou falar.
que você prejudicou muito a sua mãe, que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez aquilo outro, né? Sem citar nomes. Aí tomou as dores, né? Aí tomou as dores. Foi aí que depois disso começou a mandar os pedreiros a fazer a sincronização. Porque até então, gente, era só o passarinho, que já é muita coisa. Repetido 1 milhão de vezes, 24 horas por dia. Era de manhã. O dia que eu tava em casa, gente... O dia que eu tava em casa era de manhã, de tarde, de noite, aquele passarinho fazendo sincronização. Depois que meu irmão e minha cunhada foi trabalhar naquela casa, né? Era o dia inteiro fazendo sincronização. De manhã, de tarde, de noite, com aquele passarinho, com as batidas de pau numa lata, batendo palma, gritando, assoviando. Botava o pé para fora da minha porta... Enquanto eu tava do lado de fora, tava assoviando. Botava o pé para dentro, parava. Ou eu botava o pé para fora para ir no meu banheiro tomar banho ou fazer alguma necessidade. Tava lá batendo palma, tava lá gritando, berrando, tava lá fazendo todo tipo de barulho sincronizado. A chave da palavra é sincronização. Como que eles sabiam exatamente no meu quintal, aonde exatamente o segundo, ali milimetricamente ali, o segundo certinho para fazer a sincronização, entendeu? Aí depois que eu comecei a gritar, sem citar nomes, mas a pessoa acabou se doendo, né? E ela sabia que estava fazendo o que estava fazendo comigo. Aí resolveu botar os pedreiros para fazer a sincronização. Enquanto eu ia lá para frente, a pessoa ia também. Eu estava no meio do quintal, a pessoa estava no meio do quintal dela, que era uma casa paralela, né? Aí eu ia pro fundo do quintal, a pessoa ia pro fundo do quintal dela. E ficava falando no celular, coisas debochadas. E era sempre as mesmas palavras, as mesmas coisas. Como fingindo que aqui não tava falando no celular com ninguém. Tava falando pra mim ouvir. Tava falando no último volume pra mim ouvir. Sabe? É todo um teatro pra parecer uma coisa, mas é pra você. Eles deixam bem claro que é pra você por causa das sincronizações. Entendeu? Quem tá de fora, gente, pode passar despercebido. Qual vizinho do lado de fora vai saber que eu tô no meio do meu quintal ou que eu tô no fundo do meu quintal? Se eu estiver na frente da minha casa, lá na frente, eles podem até saber. Lá onde eu podia estender a roupa, podia pegar um sol. Mas se qualquer outro vizinho jamais ia imaginar a tortura que eu tava passando. Qualquer pessoa que estivesse passando em frente à minha rua jamais ia imaginar. Mas eles sabiam perfeitamente. Tá? E aí, gente, aí eu comecei a gritar. Eles estão me prejudicando, eu vou gritar também, o que eles estão fazendo comigo. Não as torturas, mas vou soltar palavras ao ar também. Né? E ainda mais sabendo quem eu sou, gente. Que eu frequentava ali, que nem eu falei. Por que eles estão fazendo isso e se deixando fazer isso? Aí... Foi o primeiro vizinho que eles inflamaram contra mim, nessa rede aí. E então essa história de como eles usaram o vizinho, duas casas, não era nem vizinho de parede, porque o vizinho de parede mesmo, que morava encostado na minha casa, ele era de boa, tranquilo, trabalhador. Gente, porque eu falo pra vocês, a pessoa que trabalha de verdade, ela não tem tempo pra cuidar da vida dos outros. Esse bando de macaco voador vagabundo e vagabunda é gente que coça o dia inteiro e vive fazendo teatro pra inglês ver, inglês ouvir. Enquanto você tá ali perto deles, eles estão batendo, eles ficam falando de trabalho o dia todinho. Eles fingem, eles correm ali, na hora que eles vão ver que você vai passar, eles pegam a vassoura, eles pegam um pano, é tão ridículo. Subestimando a minha inteligência, ainda mais a minha inteligência, e ainda mais que eu já tenho um histórico, que eu já sei o modus operandi deles há muitos anos. E é tão ridículo que a pessoa vê que você tá indo, passando, descendo a escada. Isso é toda a casa que eu vou, tá? É tão ridículo e patético que eles veem que você vai descer a escada, que você vai passar ali, eles correm. Sabe, eles estão tudo cochichando entre eles. Aí eles correm, Aí um pega, passa a mão na vassoura, o outro passa a mão no cabo do rodo, e pra mostrar pra você que eles estão fazendo alguma coisa, que eles não estão coçando, e tá sempre falando de trabalho, mas são um bando de vagabundo
que só sabe cuidar da vida dos outros. Você saiu daquela situação, daquele momentinho ali, e quando eles te pegam para conversar, é porque não sei o quê, é sempre falando que fez isso, que fez aquilo. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando é trabalho doméstico, aí fala de trabalho doméstico. Quando é trabalho de fora, é trabalho de fora. Gente, a pessoa... Que nem eu tô citando esse meu vizinho, que era vizinho de parede. Ele era que nem eu, trabalhador. Acontecia as coisas no meu bairro, matou não sei quem. Eu ia saber depois de 3 meses. Pô, mas aconteceu há 3 meses atrás. Eu nem sabia que tinha acontecido. Eu ia pra casa basicamente pra dormir. Trabalhava 6 dias na semana, saía de manhã, voltava só 11 horas da noite, não via nada. Final de semana, no dia da minha folga, eu carregava pedra, era dia de eu lavar roupa, fazer as coisas. Esse meu vizinho é a mesma coisa. Um cara tranquilo, sabe? Quem trabalha, gente, não tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros, sabendo passo a passo da pessoa, clonando o celular da pessoa, monitorando a pessoa 24 horas. Quem faz isso é vagabundo que quer mostrar que é trabalhador. O cara que é trabalhador, primeiro que ele não fica falando, sou trabalhador, nem a mulher. Ele trabalha e ponto, acabou. Sabe como eu sei quando uma pessoa é trabalhadora? Quando ela não fala que é. A pessoa quando fica com muito mimimi, eu sou isso, eu trabalho, bababá, é porque a pessoa é vagabunda. Porque a pessoa que trabalha mesmo, ela não fica falando que é trabalhadora, porque ela não tem nem tempo para falar que é trabalhadora. Ela não tem nem tempo para isso. Ela trabalha tanto que ela não tem nem tempo para parar e falar: ô fulano de tal, eu trabalho. Nossa, trabalhei tanto, não sei o que, ficar fazendo teatro lá, esperando você passar para ficar mostrando serviço. Aí, a pessoa que trabalha de verdade, gente, ela não fica fazendo inferno na cabeça dos outros. Que nessa minha vizinha não estava trabalhando, então tinha o dia inteiro para fazer inferno na cabeça dos outros. Essa filha dessa mulher aí não estava trabalhando. Então a pessoa que trabalha, gente, ela é tranquila. A pessoa que trabalha de verdade, o verdadeiro trabalhador, ele é sossegado, ele é tranquilo, ele é na dele, ele vive a vida dele. Que ele não tem tempo de ficar fazendo teatrinho para os outros, para inglês ver e inglês ouvir. Quem trabalha de verdade não tem tempo, que nem eu não tinha tempo de ficar fazendo teatrinho pros outros ver, pra neguinho ficar batendo palma. Entendeu? A pessoa trabalha e pronto. É que nem esse vizinho aí, ele era que nem eu. Gente trabalhadora de verdade, que trabalhava. Você não via nem a cara da pessoa, você não vê a cara da pessoa. Você até procura, nossa, aquela pessoa, cadê? Você não vê a cara da pessoa. Então esse vizinho era tranquilo, então não era ele. Agora 2 casas abaixo da minha, nossa. Mas e aí o que aconteceu? Eles cederam a tecnologia para essa casa, tá, gente? Então já falei demais. Meu pai, eu não sou youtuber, não sou instagrameiro, que nem eu já falei. Meu Deus, mas é que é uma história cheia de coisa, gente. Aconteceu muita coisa, muita. Eu vou ter que, enfim, tô obedecendo aqui a voz, né, de Deus, usando pessoas que falou que era para mim gravar. Eu, por mim, se eu quisesse mesmo, já tinha feito isso há muito tempo. Não é vontade minha, mas enfim, nem gosto de ficar gravando coisa, mas eu tô gravando, sabe? Então é isso, gente, já falei demais. Depois eu falo como que eles usaram os outros vizinhos, porque cada um teve diferenças, não foi todo mundo exatamente igual, tá? Depois aí foi se espalhando, mas a primeira casa que eles pegaram foi essa casa, 2 casas da minha e justamente a casa da minha madrinha, tá, gente? Depois eu conto os outros vizinhos, como foi nos botecos, como foi no bairro, como foi na cidade, como foi no país, tá bom? Então fiquem com Deus, boa tarde aí pra vocês.